começarmos o dia e logo pela manhã podermos nos reunir como igreja para, creio eu, primeiramente para agradecermos ao nosso Pai, por até aqui Ele ter nos guardado e ter nos sustentado. Abram comigo no Evangelho de João 7, vamos ler do 25 em diante. João 7, 25 em diante, assim está escrito na palavra do Senhor. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. E disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós primeiramente te agradecemos por até que o Senhor tenha nos guardado e ter nos sustentado, Pai. Te agradecemos pela noite, Pai, de sono, de descanso que o Senhor nos deu, Pai, porque a sua palavra mais uma vez se cumpriu nas nossas vidas, Pai. Nós deitamos, dormimos e acordamos, porque até que o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou. Então louvado seja o teu nome, Pai. Agora colocamos esse momento diante do Senhor e cremos, Pai, que o Senhor irá falar conosco através do teu Santo Espírito, para que não pare nenhuma dúvida em nossos corações, Pai. E que assim seja para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amados, estava ocorrendo uma dissensão ali entre o povo. E Jesus estava ali ensinando, pregando ali, ensinando o Evangelho. E as pessoas, até pelo que nós lemos aqui, elas achavam que conheciam a Jesus, Achavam. Tanto é que elas falam, nós sabemos de onde este é. Em outros textos aqui de João, eles vão falar assim: esse daí não é o filho de Maria? Esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, realmente, meus amados, eles não conheciam ao Senhor Jesus. Como o próprio Jesus disse aí no decorrer da leitura, vós não sabeis quem eu sou. Vocês não me conhecem, mas muito menos aquele que me enviou. Mas eles não, eles tinham isso que conheciam. Eles falaram: não, mas quando viu o Cristo, que sinais que ele vai fazer? Será que ele vai fazer algo maior ainda do que este Jesus tem feito? Olha só. Só que apesar
tudo o que Jesus fez, a palavra fala que muitos creram nele, né? E pelo esse fato de muitas pessoas estarem crendo em Jesus, o que aconteceu? Os principais, os fariseus, juntamente com os principais ali, eles resolveram o quê? Enviar guardas para prender a Jesus. Mas só que esses guardas não prenderam a Jesus. Até que o povo fala, né? Será que as autoridades reconhecem que ele é o Cristo? Que ele está falando abertamente aí, ninguém faz nada? E daí, pelo fato de muitos estarem crendo, começou a preocupar as autoridades da época ali e enviaram guardas para prender Jesus. Só que, tem um porém, os guardas não o prenderam por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Então tudo tem um tempo determinado pelo Senhor para acontecer. O plano do Senhor não pode ser frustrado. Os desígnios dele duram de geração a geração. E tudo tem um tempo certo, determinado pelo Senhor para acontecer. Tanto foi na vida de Jesus, como é também o quê? Na minha vida e na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Agora uma coisa fica bem clara, que os desígnios ou o plano do Senhor não pode ser frustrado. E vai acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer, né? Na minha vida, na vida dos amados. Mas no tempo em que o Senhor já determinou, ainda antes da criação do mundo. Mas vamos andar um pouco mais aqui. Meus amados, porque o tema para nós meditarmos agora para essa manhã é onde estou. Nós vamos ouvir muito aqui, ver na leitura da palavra, Jesus falando isso, né? Jesus falou assim, de onde eu sou, vocês não sabem, vocês não conhecem. Mas Jesus tinha essa plena convicção, que ele tinha vindo do Pai e tinha entrado no mundo. E que na hora certa, ele ia deixar o mundo e ia voltar para o Pai novamente. Por isso que ele fala, né? Onde eu estou, vós não podeis ir. Lá no 34. Agora não. Depois lá no 36 ele fala de novo, Os discípulos ali, eles tentando se justificar, né? O que significa de fato o que ele diz? Então eles não entendiam, eles não compreendiam isso. Tanto é que eles fazem essa questão ali, né? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então isso causou muita divisão ali, muita dissensão entre os presentes ali. Porque, meus amados, Jesus estava ali com eles, né? Estava ou não estava? Estava, como nós estamos aqui agora. Então, e eles assim, mas Jesus falando, onde eu estou, vós não podeis ir agora. Então, e eles criam profundamente que eles sabiam sobre Jesus, que eles conheciam o Senhor Jesus. Mas Jesus falou, não, vocês não me conhecem, vocês não sabem de onde eu sou, nem de onde eu vim. Porque se conhecessem, meus amados, eles não estariam com esses questionamentos ali nos seus corações, né? Então, e nós, meus amados, será que nós sabemos quem Jesus é? Será que nós sabemos onde Jesus está? Essa é a pergunta. Os amados, fiquem aí questionando, respondem aí, cada um para si mesmo, né? Quem é Jesus, meus irmãos? Se nós saíssemos daqui perguntando um por um, quem é Jesus por irmão, para irmã? Onde Jesus está? O que nós responderíamos? Então, mas se alguém tem alguma dúvida, eu creio que até o final aqui do estudo, essa dúvida será sanada, né, para a glória do Pai. Que o Santo Espírito de Deus fale ao coração dos irmãos, dos ouvintes, né, para que se alguém tem alguma dúvida de quem é Jesus e onde o Senhor está, que essa dúvida seja sanada para a glória do Pai. Então, aí mesmo em João 12, 26, João 12, 26 vai dizer assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então preste bem atenção. Como eu disse, nós vamos ouvir muito
essa frasezinha aí, de onde eu sou, né? Onde eu estou, para onde eu vou. Para quê? Para quê? Para que, como eu já disse, nós não fiquemos com nenhuma dúvida em relação a isso. Não sejamos mais um dessas pessoas ali que, embora estavam ali conversando com Jesus, andando com Jesus, e verdadeiramente eles não sabiam quem era Jesus e de onde ele tinha vindo. E sendo que a própria palavra, né, justifica, fala de tudinho. Então isso fica bem claro para nós o quê? Que essas pessoas não conheciam ou não criam na palavra de Deus, porque tudo já estava escrito a respeito dele. Tanto é que Jesus fala, né? Eu sou a realidade de tudo aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Fala, começa nos profetas, nos salmos, e discorrendo toda a palavra de Deus, né? Na lei de Moisés, tudo. Então ele era a realidade, e mesmo assim havia muitos incrédulos ali no meio do povo. Mas graças ao Senhor que alguns creram nele, né? Como hoje. A maioria, infelizmente, são o quê? São incrédulos, não creem no Senhor. Mas há uma minoria. O rebanho do Senhor é um pequenino, né? O Senhor disse. Pequenino rebanho. Então a minoria vai crer nele. Quem que vai crer? Não sei. Aqueles que já estavam determinados pelo Pai também, ainda antes da fundação do mundo. Esses vão crer. No tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor, e para a glória também do Senhor. Então, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então Jesus estava ali, presente com eles. E, embora sendo Deus, a palavra fala que ele abdicou, né? Ele abriu mão de todo aquele senhorio, toda a plenitude divina que habitava nele. Para quê? Para viver uma vida comum, normal, como um de nós. E qual o propósito em tudo isso, meus amados? Eu creio que é para mostrar para mim e para vocês que nós também podemos. Porque o mesmo Espírito que guardou, que protegeu, que sustentou o Senhor Jesus, é o mesmo Espírito que habita hoje em mim, em cada um dos irmãos, em cada pessoa que o Senhor levou a crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo Jesus. Então, que isso fique bem claro, tá? Que nós não viemos a ter dúvidas disso. Então, outro texto de João, vamos ler bastante João hoje, tá? É bom que fica bem pertinho aí, né? João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os totalmente. Então agora sim, meus amados, vocês lembram? João 7,30, nós lemos que os guardas não prenderam Jesus porque ainda não era chegada a hora. Mas agora está chegando a hora, né? Então Jesus falou, estava lá na festa da Páscoa, e ele disse, ó, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então estava chegando o momento. Então ele tinha um propósito, quando Deus enviou ele a esse mundo. E ele sabia perfeitamente bem qual era esse propósito. E engraçado mesmo que toda ali, aquelas autoridades presentes, os guardas para prender eles, não prenderam. O texto diz ali que ninguém ousou tocar a mão em Jesus. Eles criam? A maioria não cria, das autoridades ali não, né? O que levou eles a tomar essa decisão de mandar prender o Senhor Jesus foi o quê? Porque muitas pessoas estavam crendo nele, pelo aquilo que eles estavam vendo, que o Senhor Jesus estava fazendo, dizendo e fazendo, né? Mas Jesus sabia perfeitamente para que ele veio a esse mundo, e agora ele já sabia, ó, que era chegada a hora dele passar desse mundo para o Pai. O texto não precisa abrir, mas está bem pertinho. João 16:28 fala que Jesus veio do Pai e entrou no mundo. Agora, todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, Jesus sabia de onde ele tinha vindo e sabia
para onde ele iria, após ele vir cumprir o propósito do Pai, né? Então, isso as pessoas não entendiam. E nós, meus amados, pergunto de novo, para cada um, nós sabemos de onde nós viemos? Nós sabemos para onde nós vamos? Se não sabemos ainda, nós não podemos partir daqui na dúvida, né? Porque partir daqui na dúvida é o quê? É achar, pensar que nós vamos para um lugar, vamos para o céu e acordar no inferno. Então é triste, mas é a realidade. Então temos que ter essa convicção que nós já morremos, né? É verdade que morri na cruz com Cristo. Por quê? Porque pela nossa morte com Ele, Ele nos liberta da única coisa que nos impede de termos comunhão para com o Pai, que é o que? Os nossos pecados, que é onde nós estávamos antes de sermos libertos de nós mesmos, né? E pela ressurreição com Ele, também que não para na morte, né? Ao terceiro dia Deus ressuscita Jesus dos mortos e nos ressuscita juntamente com Ele. Nós vamos ler depois lá em Efésios, Colossenses, né? Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E tudo isso para quê? Para a glória do Pai. Então, que nós também, meus amados, tenhamos essa plena convicção sobre o nosso Senhor. Que nós saibamos de onde Ele veio e para onde Ele foi, né? Que Jesus deixou isso sempre bem claro. Falou assim, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de quem? A vontade do Pai. Aquilo que eu digo, as minhas palavras não são minhas, mas o Pai que me enviou. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas pelo Pai que me enviou. Tudo Ele fazia na dependência, para cumprir a vontade e o propósito do Pai, na dependência do Espírito Santo, né? E esse mesmo Espírito, eu torno a repetir, que habitou no Senhor Jesus, é o mesmo Espírito que habita agora em todo aquele que já morreu e ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus Cristo, né? E daí a Bíblia fala que aquele que está em nós agora é maior do que o que está no mundo. Então não vejo motivo para uma nova criatura ficar temendo coisas aí não, né? Por quê? Porque a palavra fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Mas o espírito de poder. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio da pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso para quê? Para a glória do Pai também. Não é para nós sermos pessoas melhores que as outras, não. Mas para que o nome do Pai seja glorificado na minha vida, na vida do irmão, na vida da irmã, por onde quer que nós andemos, né? Vamos andar um pouco mais aí. João 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Viram só? Estava ali um dos discípulos, né, andando com Jesus e não sabiam para onde o Senhor Jesus ia, né? Tanto é que está aqui a pergunta: Senhor, para onde vais? E daí respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Então agora, vocês não vão poder me seguir, mas vai chegar o momento certo em que vocês vão me seguir. Por quê, meus amados? Porque eles ainda não tinham essa revelação. Porque o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade ainda não tinha vindo. Porque Jesus ainda estava ali presente com eles, né? Jesus fala. Então, e deixa bem claro isso. Tanto é que ele fala depois que ele iria, é o próximo texto aqui que nós vamos ler, de João 14:3, já vão abrindo aí. Que ele iria para junto do Pai, ia preparar um lugar para nós, né? Só que ele fala que ele não nos deixaria só, ainda bem, né? Então era necessário que Jesus fosse, partisse para junto do Pai, para que ele pudesse enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, para habitar conosco para sempre. Olha só, né? Então João 14:3 diz assim, ó: e quando eu for
e vos preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Olha só o propósito, meu irmão, e o cuidado que o Senhor Jesus tinha para com os seus discípulos, aquela multidão que estava ali ouvindo ele. Ele falou assim, primeiro, no que nós lemos anterior, falou assim, para onde eu vou, vós não vão poder me seguir agora, mas quando eu for, quando chegar o momento de eu partir dessa vida para junto do Pai, eu vou, mas eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Para quê? O que o Senhor Jesus queria com isso? O que o Senhor Jesus sempre quis? Que onde Ele estivesse, os seus estivessem juntamente com Ele. Não é isso? Fica bem claro nesses textos que nós estamos lendo aí. Ó. Então, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estou, estejais vós também. Outro texto é de João 17, 24. Ó. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que veja a minha glória, que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então está aí. A vontade do Senhor Jesus era o quê? Que onde Ele estivesse, os seus estariam juntamente com Ele. Então esse sempre foi o cuidado que o Senhor teve. Sempre foi, vamos colocar assim, uma vontade do Senhor Jesus, que os dele estivessem sempre junto com Ele, estar unido a Ele, viver uma vida de união a Ele, e uma união assim tão idêntica, que Ele fala como Ele tem essa união com a Trindade, com Deus Pai e o Deus Espírito. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Tanto é que lá em João 17 Ele fala que Ele e o Pai, eles são um. E esse é o desejo que Ele tem, que nós sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Que união assim, né? Tão unida que não tem como dizer que é dois, como a Trindade é três, mas a união deles é tamanha que são uma só pessoa. E essa é a mesma união que Ele quer, que Ele deseja que nós tenhamos com Ele. Por isso que Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu tiver preparado o lugar, eu vou voltar para levar vocês para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam juntamente comigo. E meus amados, quando isso acontecer, não vai haver mais separação, né? Aí sim, vai se cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Hoje nós podemos contemplar Ele como? Pela fé, não é isso? Jesus estava ali, presente com os discípulos, fisicamente. Agora, pelo Espírito, onde é que Ele estava também? Ele estava no outro lugar também, né? Ele estava onde? Ele estava juntamente com o Pai, isso pela fé, né? O próximo texto vai ficar bem claro isso, meus amados. Por isso que ninguém entendia o que Jesus estava falando, né? Eles estavam vendo Jesus ali, falando, poxa vida, mas como é que, onde eu estou, para onde eu vou? Isso causou assim um rebuliço na cabeça daquelas pessoas ali. João 1,18 vai falar assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus estava ali, mas Ele estava onde também? No seio do Pai. E Ele sabia perfeitamente disso, né? Não tinha dúvidas disso. Por isso que Ele estava tranquilo quanto à jornada, a missão dele aqui na face da terra. Porque Ele sabia de onde que Ele tinha saído e Ele sabia para onde Ele iria, né? Se fosse com nós, meus amados, vamos parar para pensar um pouquinho, né? Nós estamos ali, vivendo num lugar incomparavelmente melhor que esse, e sair, deixar aquele nosso mundo lá, vir a esse mundo, para sabendo tudo que ia passar ainda, né? E mesmo assim, o Senhor Jesus não arredou pé, né? Vamos usar aqui um linguajar bem popular, né? O Senhor Jesus não temeu. E mesmo sabendo também que Ele tinha todo o poder, Ele preferiu não usar isso em prol de si próprio.
Vou colocar uma comparação aqui, mas é a mesma coisa que nós tivermos aí um tesouro guardado lá no cofre do banco e estivermos precisando. Mas não, eu não vou abrir mão, não vou mexer naquilo lá, deixa eu passar minhas necessidades aqui. Vou dar um jeito aqui. Foi mais ou menos isso que o Senhor Jesus fez, meus amores. Ou não? Mas por quê? Porque Ele sabia também que Ele não estava só o tempo todo. Assim como todo aquele que é nascido de Deus não está só também. Jamais vai estar só. Por quê? Porque agora nós sabemos, que Ele habita lá, no seio do Pai. Mas que Ele está também aonde hoje? Ele está dentro do meu coração, está dentro do seu coração. Está dentro de todo o coração daquele que realmente creu na sua morte e na sua ressurreição em Cristo Jesus. Isso já deve dar um conforto enorme para nós, em sabermos e crermos que dentro de nós habita o Todo-Poderoso, que nós agora somos casa de Deus, nós somos morada da Trindade. Isso já deve elevar o nosso moral lá em cima, Apesar da adversidade que possamos estar passando no momento, mas fala, não, peraí, o Todo-Poderoso está em mim, habita em mim. Eu sou casa, eu sou morada da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aquele que habita em mim é maior do que o que está no mundo. Vai vir problemas, vai vir adversidades, vai vir sim, com certeza. Bem mais até na vida de um filho de Deus do que num que não é filho de Deus. Mas nós vamos vencer pela fé. Fé de quem? A fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, que agora está em mim, habita em mim e que agora é a minha vida. Se não é, tem que ser, Vamos andar um pouco mais aqui, meus irmãos. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está aonde? Está no céu. E o 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 3,15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então olha só o propósito. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber quem? O Filho do Homem, Jesus. Somente Ele, E ele fala, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual o propósito? Qual o objetivo de Jesus ser levantado no madeiro, na cruz do Calvário? Diz no versículo seguinte, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então esse, meus amados, é o objetivo aqui do livro de João, João deixa bem claro para nós que Jesus é Deus e que é crendo nele que se tem a vida eterna. Que nós já sabemos essa história, que pelo Romanos capítulo 3 vai tratar muito sobre isso, Fala que pela ofensa de um só, o pecado passou a todos, por isso que todos pecaram, todos. Quando a Bíblia diz todos, nós estávamos lá, embora muitos não creem nisso, mas a palavra diz, eu estava lá incluído nesse todos, vocês também. Às vezes a pessoa até questiona, mas eu não estava lá em Adão, foi há tantos milhões de anos atrás, Não, mas nós estávamos nele. Então o pecado de Adão contaminou a raça humana toda. Agora a palavra de Deus vai dizer também, João 12,32, nós vamos ler daqui a pouquinho, que Jesus, quando foi levantado da terra na cruz do Calvário, ele atraiu a quantos? A todos. Ah, mas eu também não estava lá em Jesus, mas a palavra de Deus o que diz? E Deus diz que, a palavra diz que Deus não é homem para que minta. Os planos dele, nós já lemos que não podem ser frustrados. A irmã falou também na abertura. Lá em Salmos também vai falar na mesma direção.
Então, nós só precisamos crer nisso, meus amados. Nós crer como? Qual que é a fórmula para crer? Vamos citar aqui sete itens aqui para como se crê. 10? Não tem fórmula, né? Então o segredo, acho que tenho certeza no meu coração, que é ir para o quarto, né? Dobrar o joelhinho ali e clamar ao Senhor, porque a palavra fala que Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado, né? O segredo é nos rendermos ao Pai. Senhor, eu não creio no que a Tua palavra está dizendo, é a Tua palavra que diz. A palavra diz que em Adão eu me tornei um pecador, mas ainda bem que a mesma palavra diz que em Cristo eu fui liberto do pecado, através da minha morte com o Senhor Jesus e pela ressurreição com Cristo. O Senhor nos dá uma nova vida, a Tua vida, que é uma vida justa, uma vida santa, uma vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas agora está chegando o momento, está chegando a hora, né, de Jesus passar desse mundo para junto do Pai. João 12, 31, 32 e o 33. Chegou o momento, falando 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. O seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, chegou o momento, né, meus amados? Então, veja assim que este é o grande trunfo de Deus contra Satanás. Satanás tem certeza que ele não esperava por isso, né? Deus, o próprio Deus vindo em carne e osso, adentrando a morte, para quê? Para que ali na morte ele vencer não somente a morte, mas aquele que tem o poder sobre a morte, que é o Satanás, a antiga serpente, o dragão, né? Aquele que causa pavor nas pessoas, com medo da morte. Aliás, esse é um dos motivos, um dos propósitos de Jesus, né? O livro de Hebreus vai tratar sobre isso. Fala que ele veio para quê? Para que ele venceu a morte? Para libertar aqueles que vivem com medo da morte. Então, de repente, meus amados, assim, um filho de Deus, eu tenho comigo, tá? De repente posso estar errado. Filho de Deus, e quando está com medo de morrer, é porque ainda não está preparado para se encontrar com o Pai, né? Devido à nossa falta de maturidade. É porque o apóstolo Paulo, ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor, né? Então veja assim que esse deve ser o anseio de um filho de Deus, quando já está preparado. Outros usam a palavra maduro, né? Então, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Porque é incomparavelmente melhor. Nós temos isso no nosso coração. Se eu perguntasse aqui para os irmãos levantar a mão, não precisa levantar, tá? Quem quer morrer hoje, né? A partir daqui lá para São Sebastião, quantos que será que levantaria a mão? Ou não, ainda tem alguma coisa para fazer aqui, né? Então isso prova o quê? Que nós ainda estamos muito apegados aqui nesta vida, nesse mundo, né? Que nós não queremos deixar aqui e habitar com o nosso Pai. Então será que isso já é real em nós? Nós sabemos para onde nós vamos quando nós pararmos de respirar aqui? Será que nós temos essa convicção para onde nós vamos? Nós vamos estar junto do nosso Senhor? Porque eu creio, meu irmão, está aqui. Quando isso for real em nós não vamos hesitar não, né? Se perguntar alguma coisa, opa, está aqui, que seja eu logo, né? Se entrar alguém ali com uma metralhadora ali pronto para disparar em cima do quem que é? Será que todo mundo ia se esconder aí? Quem que ia se jogar na frente lá, né? Quando foram prender Jesus, chegaram lá, ele não sabia quem era, os guardas. O que Jesus falou? Sou eu, né? Eu sou. Já deu um passo para frente. Não esperou ninguém também ficar entregando ele não, né? Não foi necessário ali.
Apesar que já tinha ali o traidor, o sinal era o beijo, né? A vanguarda chegou e perguntou, falou, não, até com os cuidados que ele tinha para com os seus, para que aqueles guardas não viessem a ferir, a machucar ninguém por causa dele. Ele já se adiantou à frente, falou, sou eu que vocês querem, mas por quê? Porque já estava chegando o momento. E agora chegou o momento, foi para isso que eu vim a esse mundo. Por quê? Porque lá no corpo do Senhor Jesus, acompanhe comigo o próximo versículo, 2 Coríntios agora, vamos sair de João um pouco. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vai dizer o seguinte, ó. Enquanto os irmãos acham, eu vou falando aqui, tá? Que Deus estava em Cristo. Deus estava ali com o Senhor Jesus, reconciliando consigo mesmo, não somente nós, mas o mundo todo. Né? Ali, naquela cruz, Ele não estava só. Assim está escrito, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ó. Ora, tudo provém de Deus, que fez o quê? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava onde, meus amados? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então tudo aquilo que foi arruinado, vou usar essa palavrinha aqui, com a desobediência de Adão, foi reconstruída ali em Cristo. Toda aquela união que as pessoas tinham com Deus, todo o universo tinha, andava em perfeita harmonia com o Senhor, e tudo foi reconstruído aonde? No corpo do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Que ficou bem claro, né? Deus estava em Cristo, ó, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Deus não estava ali em Cristo reconciliando só eu, só vocês com Ele próprio, através da nossa morte e da nossa ressurreição em Cristo, mas Ele estava reconciliando o mundo. O mundo é tudo isso que nós podemos ver, tudo isso que existe, tudo foi reconciliado com o Pai, através da nossa morte e da nossa ressurreição com Ele, lá no corpo dele. Por isso que Ele estava, Deus estava em Cristo. Tudo provém dele, tudo partiu dele. Agora também vai chegar um momento determinado pelo Senhor em que tudo isso se tornará real. Então hoje nós entendemos, compreendemos e cremos pela fé. Hoje nós sabemos e cremos que Jesus está no seio do Pai, está à destra dele, mas que Ele está também aonde? Dentro de mim, dentro de você, a não ser que nós não temos crido conforme está escrito na palavra do Senhor, Mas vai chegar um momento em que isso vai se concretizar, vai se tornar real, e nós vamos poder ver Ele, contemplar Ele como Ele é, como Ele nos vê. Mas por enquanto estamos aqui neste mundo, nesse corpo terreno, é pela fé, pela palavra. Agora, meus amados, ficou bem claro, creio eu, onde Jesus estava. Agora eu quero mudar para a parte B aqui, que é onde eu estou. Vocês sabem onde vocês estão? Eu vou mudar a pergunta. Se eu saísse perguntando um por um, onde você está, meu irmão? Onde você está, minha irmã? Onde você está, meu caro ouvinte? A palavra lá em Isaías, se alguém quiser abrir, pode abrir. Isaías, capítulo 1, versos 5 e 6, vai falar assim que toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, que desde a planta do pé até em cima da cabeça não há nada são em nós. Essa é a definição que a Bíblia traz sobre nós, onde que uma pessoa está, antes dela crer na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. É imundo, a palavra que define tudo isso. Nada presta em nós, Então, é a mesma coisa que se eu pegar e ir lá no médico. Estou bem, não estou sentindo dor nenhuma, mas vou lá no médico fazer um check-up, E o doutor pega e manda fazer uns exames, e daí detecta uma doença,
E daí? O médico passa, remédio, medicação, tratamento, só que eu estou bem, não sinto dor nenhuma. O que eu posso fazer? Posso acreditar no médico, não é isso? Seguir ali o tratamento certinho, eu posso ignorar. Não, eu não estou doente, não sinto nenhuma dor. Se estivesse sentindo dor, pelo menos ainda vai, né? Mas não estou, e daí? Esse é o diagnóstico, meus amados, que toda pessoa recebeu do Senhor. Não tem escapatória. Você é um imundo, você está doente. E essa doente, ela é mortal. E não tem tratamento, não tem medicação. Que a palavra do Senhor vai falar através do profeta Ezequiel que esta maldade, o pecado, não será tirado de vós até que morrais. Isso, olha a necessidade de nós crermos, né? A nossa morte com o Senhor Jesus. Por quê? Somente está justificado aquele que morreu. Morreu aonde? Juntamente com o Senhor Jesus. Então é verdade que morri, assim como também é verdade que eu ressuscitei juntamente com o Senhor. Morri para o pecado, morri para mim mesmo, morri para este mundo, para as coisas do mundo. Para quê? Através da ressurreição em Cristo, ganhar uma nova vida. A vida dele, para vivermos para ele e para a glória dele. Então isso tem que estar sempre na mente de uma nova criatura. Salmos 40, versículo 2 também vai falar que nós estávamos num lamaçal de lodo, né? Nós estávamos num poço de perdição, aqui nós estávamos num tremedal de lama, nós estávamos atolados até... Por isso que Isaías falou que nós éramos imundos, como imundo, nada em nós presta, nada de bom. Isso é onde nós estávamos, meu irmão, antes. Toda pessoa está, antes de crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Mas ainda bem que o Senhor vem e nos tira, né, deste poço de perdição, Ele nos tira deste tremedal de lama e faz o que conosco? Coloca os nossos pés sobre uma rocha, e sobre essa rocha que é Cristo, Ele firma os nossos passos, né? Continuando, versículo 3, Salmos 40, verso 3, fala assim: que além dele nos tirar de um poço de perdição, de um tremedal de lama, Ele põe nos nossos lábios um novo cântico, não é isso? Olha aí, Ele põe nos nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Daí, qual que é o resultado disso? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por causa do quê? Desse cântico de louvor, esse novo cântico que o Senhor colocou nos nossos lábios. Então fica bem claro o quê? Que um regenerado em Cristo não pode levar uma vida de murmuração, né? Mas vai ser uma vida alegre. Por quê? Porque na presença dele há alegrias perpétuas, né? Então não tem como, meus amados, a palavra de Deus deixa bem claro isso, né? Um nascido de novo viver uma vida aí murmurante. Tem que ser uma vida jubilante. Por quê? Porque o Senhor colocou nos nossos lábios um novo cântico, um cântico novo, né? E através disso que sair da nossa boca, ó, muitos ouvirão e muitos confiarão. Por isso que o Senhor fez na nossa vida, né? Por essas coisas. Efésios 2:1 também, um texto bem conhecido, né? Vai falar o quê? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que aconteceu? Ele nos deu vida, né? Nós estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos deu vida, juntamente com Cristo, né? Versículo Efésios 2:4-6 vai falar: sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então olha aí, meus irmãos, onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Então, antes de crer,
na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Toda pessoa está atolada no tremedal de lama. Toda pessoa que ainda não creu na sua morte e na sua ressurreição em Cristo é como um imundo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada que presta. Não adianta querer se justificar diante de Deus, porque este é o diagnóstico que o Senhor deu, né? Então, cabe agora a nós o quê? Nos render ao Senhor, pedir para o Senhor, né? Senhor, eu não me vejo nesse estado, mas é o que a tua palavra diz. Então, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Agora, ainda bem que o Senhor já me libertou de tudo isso, né? O Senhor já me tirou desse lamaçal de lodo, o Senhor já firmou os meus pés sobre a rocha, o Senhor já me deu vida quando eu estava morto entre os meus delitos e pecados, o Senhor me deu vida juntamente com Cristo. Então faça isso ser real na minha vida, Senhor. É isso que nós devemos fazer. Acho que tenho certeza no meu coração que toda pessoa, quando ouve essa palavra, tem que fazer, né? Por quê? Porque a palavra fala que Deus não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Agora não fica aí querendo se justificar diante de Deus. Só que ninguém também vai reconhecer pecador sozinho, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que leva uma pessoa a reconhecer que ela é pecadora, que ela necessita de um Salvador. É o Espírito Santo de Deus que vai levar a pessoa a compreender as Escrituras. Então tudo. Nós precisamos é o quê? Aprendermos a vivermos uma vida na total dependência do Senhor. E eu vejo, meus amados, que é isso que o Pai quer de nós. Que nós vivamos cada momento, repetir, cada momento, na total dependência dEle. Sem nos preocuparmos, né? Ontem estavam tratando com jovens sobre ansiedade, meu irmão. É isso que o Senhor quer. Não é para nós andarmos ansiosos por coisa alguma. Vai resolver a gente ficar ansioso por uma coisa que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã? Não vai, né? Vai trazer mais cansaço, vai trazer mais preocupação para nós mesmos, né? Isso não vai resolver nada. Então nós nem sabemos se o dia de amanhã vai existir. E se o dia de amanhã existir, o Senhor também traz os seus cuidados para cada dia. Olha só, está escrito. Agora, então, o que nós precisamos fazer? Está lançando, né, sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra em 1 Pedro 5,7. Então precisamos aprender a conhecer um pouco mais sobre esse nosso Deus, sobre esse nosso Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Meus amados, isso põe uma dúvida, assim, tem que pôr uma dúvida na nossa cabeça, né? Quando isso não é real em nós. Será que nós verdadeiramente conhecemos aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai? Será que realmente nós sabemos quem é Jesus? De onde que Ele veio, para onde Ele foi? E nós? Nós já temos essa convicção no nosso coração, que se nós partirmos hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 5 anos, nós vamos estar com Ele, vamos poder estar vendo Ele, contemplando Ele como Ele é. Será que tudo se tornará real daquilo que hoje eu posso viver, desfrutar pela fé? Ou eu vou estar tremendamente enganado, né? Eu vejo assim comigo, meus amados, que vai ser uma decepção muito grande para muitas pessoas, né? Está aqui, às vezes está dentro da igreja entre aspas, né? Vou colocar. Acho que está dentro da igreja, está salvo, né? E vive uma vida aí mais misturada e desfrutando das coisas do mundo que os próprios mundanos, né? E daí? Eu vejo assim que a maioria das pessoas, quando morrerem, querem ir para onde? Vamos ver se vocês concordam comigo. Para onde que a maioria das pessoas querem ir quando morrer? O céu, né? Eu duvido vocês perguntar para uma pessoa ali, para onde que você quer ir quando morrer? Ah, eu quero ir para o inferno. Acho que é meio difícil, né? Agora não. Porque as pessoas querem ir viver a eternidade no céu.
e querem, enquanto estão aqui só de passagem, querem viver para esse mundo, né? Aí é complicado, né? É difícil. Mas ainda bem que esse é um dos propósitos que Jesus veio a esse mundo. Porque é uma das missões do Consolador, né? Nos guiar a toda a verdade. Dar testemunho a respeito da pessoa de Cristo. Então, quando isso for real na nossa vida, meus irmãos, eu creio que não vai ser diferente. Quanto mais nós termos de Cristo formado em nós, eu creio que mais vai partir vai aumentar o nosso desejo, o nosso anseio de deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Mas enquanto isso não for real, é porque tem muita coisa ali que o Senhor precisa tratar, trabalhar em nós, né? E veja assim como nós estamos distantes dessa realidade. Será que é só comigo que isso acontece? Será que é só eu que ainda tenho coisas para fazer, para ver aqui nessa vida e nesse mundo? Então, eu vejo que isso é um dos empecilhos aí da igreja, que a igreja do Senhor está passando aqui na face da terra. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, está mais envolvida ainda com as coisas desse mundo do que os próprios mundanos. Pessoas regeneradas que têm seus negócios nessa vida desse mundo, mas que tratam os seus negócios da mesma forma, da mesma maneira que os mundanos. Bem, a palavra fala que não é para nós nos conformar com esse mundo, não é? Não estamos proibidos de ter coisas aqui, não. Nós temos que saber administrar tudo aquilo que o Senhor põe na nossa mão como? Com a sabedoria vinda do alto, vinda do Senhor, né? Por quê? Nós não podemos fazer nada a partir de nós mesmos, meus amados. Não podemos pensar nada, não podemos fazer nada a partir de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Ele ia falar, continua falando assim, que é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não tem outro meio, a não ser por meio dele. Tudo é dele, por meio dele, e para ele, e glórias, porém, a ele eternamente. É o que a palavra diz. Por isso que fala, evangelho é simplicidade, né? Nós que ficamos aí complicando as coisas. Então não tem novidade na palavra. Não adianta vir aqui achando que vai ouvir coisas novas. Novidade, essas coisas, milagres, isso é que as pessoas buscavam na época, né? Os gregos ali. E o que tem muitas religiões e oferece. Não é diferente hoje. Mas aí Paulo fala, nós pregamos a Cristo. Cristo crucificado. Aí fala, morto e ressurreto, né? Que é o quê? Que é o poder de Deus, é a salvação de Deus. Para quê? Para todo aquele que crê. Não tem outro meio. Se tratando de salvação, o nome de Jesus é exclusivo, né? Agora tudo provém dele também. Por quê? Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E aquilo que cabe a cada um de nós, ele nos levará a bom termo, né? Se for para alguém de nós aqui ainda aumentar as riquezas, o Senhor vai nos levar a bom termos também. E tudo isso para quê? Para a glória dele, né? Então, ele nos tira de um lamaçal de lodo, firma os nossos passos sobre a rocha. Tudo isso quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora vamos para Colossenses 1,13. Vai falar ali que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então tudo é ele, né? Tudo é Deus fazendo, ó. E fazendo por meio de quem? Por meio do seu Filho, Jesus Cristo, né? Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Daí Colossenses 3,3 vai falar o seguinte, ó. Porque morrestes, né? E a vossa vida está onde? Escondida, oculta. Aonde? Juntamente com Cristo em Deus. Então, olha só, Jesus falando, aonde estou? Fisicamente Jesus estava ali andando com os discípulos, não é isso? Mas ele estava também aonde? No seio do Pai. Agora uma pergunta, onde estou hoje, agora?
Onde cada um dos irmãos estão? Não estão aqui? Estamos aqui, fisicamente. Agora, onde nós estamos também? Olha o que a palavra diz aí, ó. Porque morrestes, a não ser que não morremos. Agora, aquele que morreu juntamente com o Senhor Jesus, ó, a Bíblia fala, né? Aquele que morreu, com ele a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Esse dia eu perguntei aqui para os amados, né? Acho que foi quarta-feira, se não me engano. Se alguém já tinha fechado os olhos assim por um momento e ter imaginado assim, está lá na glória com o Pai. Muita gente não fez isso ainda. Então leva isso, meu irmão. Meditem. Por alguns instantes ali, um momento com o Pai, feche os olhos, comece a imaginar, meditar, contemplar. Como é que é essa vida assim? Viver com o Pai em outro lugar. Esquece ali por alguns minutinhos, vamos pôr assim, né? Dessa vida, desse mundo, e leva os pensamentos para o Pai ali, com os olhos fechados. Né? Eu creio que a gente vai começar a viajar, né? Vou usar essa palavrinha aqui, né? Sair aqui desse mundo, entrar aí para o mundo não virtual, mas o mundo espiritual, né? Esse mundo virtual aí é complicado. Então, isso eu creio que vai trazer mais confiança para nós, né? Porque muitas vezes nós não sabemos para onde nós vamos. De repente, a pessoa é filho de Deus, mas por ela não se envolver muito com o Senhor, ela não sabe para onde que ela vai. Ela quer perguntar, para onde você vai? Como é que é? Como é que você imagina que vai ser, onde você vai morar a eternidade com o Senhor? Qual que vai ser as suas vestes lá? Será que todo mundo sabe qual que vai ser as nossas vestes lá na glória? Então, tudo isso está na Bíblia para nós, para que não paire nenhuma dúvida. E quando nós tivermos noção disso, eu creio que o desejo, o anseio em nós vai aumentar. Nós não vamos ver a hora de deixar esse corpo para ir habitar com o Senhor, né? Então, todo aquele que morreu juntamente com o Senhor Jesus, a palavra fala, né? A vida dessa pessoa está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Juntamente é uma vida de união novamente, né? Lá em Efésios, nós vimos que Ele nos deu vida como? Juntamente com Cristo, né? E agora aqui em Colossenses fala que a nossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo. Então é aquela mesma união, de novo, que Jesus tem com o Pai, a ponto de chegar e falar, eu e o Pai somos um. Então é isso que Ele quer também, que nós tenhamos, né, essa mesma convicção.